Hoje a gente vai mergulhar na história de uma cidade com um passado de milênios, um lugar de impérios, deuses em conflito e um renascimento que, olha, é inacreditável. Essa é a história impressionante da resiliência de Ashdod. E para começar, já lança um enigma. Pensem bem. De um lado, a gente tem um porto supermoderno, um dos mais movimentados do Mediterrâneo, uma cidade que pulsa. Do outro, a só alguns quilômetros dali, um monte de terra silencioso, um sítio arqueológico. E o mais curioso é que os dois lugares se chamam Ashdod. A pergunta que vai guiar nossa análise de hoje é: como isso é possível? Então, a resposta para esse mistério está numa história que é dividida pelo tempo. A história de Asdod, na verdade, não é de um lugar só, mas de dois. Dois locais diferentes, separados por alguns quilômetros e, claro, por muitos séculos. O próprio nome da cidade já nos dá uma pista e tanto sobre a identidade dela. Ashdod vem do hebraico e quer dizer algo como fortaleza ou lugar de força. Um nome que, sinceramente, resume perfeitamente a sua longa e conturbada história como um ponto estratégico, disputado por exércitos e impérios o tempo todo. A nossa história começa bem antes do que muita gente imagina, lá pelo século 17 a.C. Foi nessa época que a Ashdod original, que hoje é esse monte de terra chamado Tel Ashdod, foi fundada. E foi fundada como uma cidade fortificada pelos cananeus, um povo semita que dominava aquela região. Mas foi com a chegada de um outro povo, os filisteus, um dos chamados povos do mar, com origens lá no Egeu, que o poder de Ashdod realmente atingiu seu auge. Vamos então para esse período quando ela se tornou uma das mais temidas capitais filisteias. Tentem imaginar como era Ashdod nessa época. Era uma verdadeira potência. Fazia parte da famosa Pentápole Filisteia, ou seja, era uma das 5 cidades principais e cada uma tinha seu próprio rei. As defesas eram lendárias, muralhas gigantescas, portões de ferro, torres de vigia. Mas olha, não era só força militar, não. Era também um baita centro econômico, pulsando com o comércio de lã e tecidos. E segundo alguns relatos, era também o lar dos Anaquins, guerreiros famosos por sua estatura impressionante. E é nesse cenário de poder todo que acontece um dos episódios mais dramáticos da Bíblia envolvendo a cidade. Uma história sobre o confronto entre deuses e o destino de um objeto sagrado que os filisteus tiveram a audácia de capturar em batalha. A história é mais ou menos assim. Depois de vencerem os israelitas, os filisteus pegam a Arca da Aliança e levam como um troféu para Asdod, para o templo do seu deus principal, Dagon. Só que na manhã seguinte, eles encontram a estátua de Dagon caída no chão, de cara para a arca. Eles levantam a estátua, claro, mas na outra manhã a cena se repete, só que dessa vez a estátua está quebrada. Aí o pavor bateu, e os líderes de Asdod decidiram que a arca não podia ficar ali de jeito nenhum. Uma praga começou a se espalhar por onde a arca passava em cada cidade filisteia. No fim, desesperados, eles resolveram devolver a arca, e como a gente vê aqui nessa citação de 1 Samuel, eles não mandaram de volta de mãos vazias, não. Mandaram com uma oferta de ouro, na esperança de acalmar o poder que eles tinham testemunhado. Essa história com a arca foi só um capítulo. A localização de Ashdod era tão estratégica que a cidade se tornou um alvo constante, e isso deu início a um ciclo longo e brutal de conquistas, uma atrás da outra. O padrão era esse, se repetia sem parar. Foi saqueada pelos egípcios, conquistada pelo reino de Judá, tomada pelos assírios, depois completamente destruída pelos babilônios de Nabucodonosor e, finalmente, reconstruída sob o domínio persa. Era uma fortaleza que parecia destinada a ser sitiada, cair e se reerguer de novo e de novo. Mas, mesmo no meio desse ciclo de dominação, existiram lampejos de resistência. Durante o domínio assírio, por exemplo, um comandante local chamado Yamani liderou uma rebelião e, por um tempinho, fez de Ashdod a capital de um reino independente. Foi um ato de muita coragem, mas que, no fim das contas, não conseguiu resistir à força do império. E então, a história de Ashdod dá uma virada totalmente inesperada. O foco do poder e da importância começa a mudar de lugar. O futuro não estava mais naquela fortaleza do interior, mas sim na direção do mar. Com a chegada dos gregos e depois dos romanos, a antiga Asdod passou a ser chamada de Azotus. Mas enquanto a cidade antiga continuava sua vida, um pequeno vilarejo começou a se formar ali na costa do Mediterrâneo, a poucos quilômetros de distância.
um lugar com acesso direto às rotas comerciais marítimas, o que era uma grande vantagem. E aqui está o ponto-chave. De repente, a gente tem duas Azotos. A original, que eles chamavam de Azotos Mesiogaios, ou seja, Azotos do interior, começou a perder relevância, tanto militar quanto econômica. Enquanto isso, o novo povoado, Azotos Paralários, a Azotos à beira-mar, só crescia em importância. O futuro claramente estava no comércio marítimo. Pois é, a ascensão de uma significou o declínio da outra. Com o mundo cada vez mais focado no comércio marítimo, a cidade portuária, Azotos Paralyos, floresceu, virou um grande centro no período bizantino. Enquanto isso, a antiga fortaleza foi encolhendo, até virar uma simples vila de agricultores. E então, por volta do século VII d.C., a cidade original de Ashdod, aquela fortaleza cananeia, a potência filisteia, simplesmente some dos registros históricos. Caiu no esquecimento, enquanto sua sucessora na costa assumia seu nome e seu legado. Mas a história, como a gente sabe, tem um jeito de dar voltas. Mais de 1000 anos depois, o nome Ashdod ressurgiu das cinzas, mas não como uma ruína, e sim como uma cidade moderna e novamente estratégica. Durante séculos, o local da cidade costeira abrigou uma pequena vila árabe chamada Isdud. Esse vilarejo acabou bem no meio dos conflitos da Guerra Árabe-Israelense de 1948, um evento que mudou para sempre o destino de toda a região. E então, em 1956, um ano fundamental, o recém-formado Estado de Israel fundou oficialmente uma nova cidade, bem ali na costa. E que nome eles deram? Ashdod. E aqui, finalmente, a gente resolve o enigma do começo. A Ashdod moderna não foi construída em cima da antiga fortaleza. Ela foi erguida perto do local da sua sucessora costeira, a Azotos Paralyos, e hoje é o maior porto de Israel, recuperando a importância econômica da sua ancestral. E a Ashdod original? Bom, ela continua lá, como um monte arqueológico de Tel Ashdod, um testemunho silencioso de um passado grandioso. É uma jornada e tanto, né? Começou com os cananeus, virou uma potência filistéia, passou por um ciclo sem fim de conquistas, um lento declínio até ser esquecida e, finalmente, renasceu na era moderna como um centro econômico vital. A história de Ashdod é, no fundo, uma história sobre resiliência. O caso de Ashdod deixa a gente com uma reflexão, né? A separação entre o antigo e o moderno nem sempre é tão clara. E isso nos leva a pensar quantas outras histórias como essa, de cidades perdidas e renascidas, não estão por aí, escondidas bem debaixo dos nossos pés, onde a gente vive hoje.